Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Rogério Coan, que é diretor técnico da Coan Consultoria. E o tema da nossa entrevista será Reunião Anual dos Produtores de Gado de Corte. Meu amigo Rogério Coan, tudo bem com você? Grande Divino, tudo bem, graças a Deus. Grande oportunidade de estar aqui participando com você do Agro e Prosa novamente, nas vésperas aí do Feedlot Summit Brasil 2024. Muito obrigado pela oportunidade. Acho que já tem quase um ano que a gente não se fala, né, Rogério? Exatamente isso. Um ano já se passou, muita coisa aconteceu, virada de ciclo pecuário e vamos em frente em prol de uma pecuária competitiva e rentável, né, Divino? Me conta o que aconteceu de lá para cá. Olha, na verdade, nós passamos por uma série de tribulações, vamos assim dizer, né? A gente já tinha uma previsão no nosso evento do ano passado de ter uma pressão bastante baixista por conta dos frigoríficos, e isso aconteceu em decorrência do maior abate de matrizes, de fêmeas, e logicamente a gente sabe que o mercado interno acaba sofrendo as duras penas aí da maior oferta de carne no mercado. E isso trouxe, logicamente, uma precificação da arroba em patamares mais baixos em todas as praças pecuárias nos diferentes estados do Brasil. Mas, por outro lado, nós tivemos uma oportunidade muito boa de, logicamente, aproveitar bons momentos de reposição. Nós tivemos aí uma queda muito grande da reposição. Então, para quem soube aproveitar um momento dessa, vamos dizer, dessa baixa da remuneração da arroba, mas fazendo uma relação de troca pela reposição, com certeza, para o ano de 2025, 2026, dependendo do ciclo de recria e engorda, vai colher muitos bons frutos. Porque agora passamos a fase de baixa, o mercado está em alta e agora é um Deus nos acuda atrás da compra da reposição, atrás da compra dos insumos, no sentido de intensificar a produção. Pois é, mas esse Deus nos acuda, de certa forma, ele não demonstra assim uma certa falta de estruturação na cadeia, não? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. O mercado ele é muito volátil, né, Divino? É sempre aquela expectativa. Bom, o milho está em alta, vamos todo mundo plantar milho. Olha, a soja está em alta, todo mundo vai plantar soja. Olha, o boi tem alta, vamos entrar fazendo recria, engorda, confinamento. Então, assim, a gente entende que o mercado ele traz uma certa ansiosidade. Mas para quem é pecuarista profissional e sabe que esse ciclo ele acontece a cada 3, 4 anos e que o pecuarista tem que se planejar, e, logicamente, ganhar eficiência porteiro adentro, isso denota, sim, uma falta de planejamento e também uma falta, às vezes, de não acreditar nas informações. Porque, se a gente analisar o evento de 2023, né, Divino, que você teve a grata honra de estar conosco lá, nós discutimos todos esses cenários que estariam, vamos dizer, acontecendo em 2023, final de 2023 e 2024. E toda essa profetização, vamos assim dizer, ela aconteceu. Então, assim, para aquele pecuarista que esteve presente e fez a lição de casa, com certeza a colheita vai ser bastante vigorosa desses frutos, né? Rogério, como é que estão os confinamentos agora? Parece que eles passaram um momento assim meio complicado, né, nos últimos meses. Ah, com certeza. Se a gente analisar o primeiro, vamos dizer, giro de confinamento, a gente com certeza teve uma ociosidade muito grande. Eu atendo vários boitéis aqui no estado de São Paulo e alguns projetos também que usam o confinamento como estratégia de terminação, e nós passamos o primeiro giro bastante ociosos, né? Com 40%, 50% de ocupação. Cenário bastante diferente agora, no segundo semestre, onde as operações aqui no estado de São Paulo estão bem cheias, e as operações dos principais estados, como Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo, também enchendo. Então, assim, a expectativa é que a gente atinja significativamente um volume um pouquinho maior no número de animais confinados quando comparado com 2023, mas nada assim que seja que vai impactar tão em termos de oferta de carne no mercado, até porque agora no final do ano, com o ano eleitoral, o consumo começa a melhorar um pouquinho, as exportações estão a todo vapor, então o mercado acaba se equilibrando. Mas os confinamentos agora eles tendem a ficar um pouquinho mais cheios, vamos assim dizer. Bacana. Então amanhã começa em Goiânia o Feedlot Summit Brasil, que é o Annual Meeting of Beef Cattle Producers, a reunião anual dos produtores de gado de corte. Eu acho que é o maior evento do setor no Brasil, não é, Rogério?
Olha, ele é um dos grandes eventos, né? A gente teve recentemente o Beef Day aqui da África de Colina. Ele reuniu aqui praticamente 2.500 participantes. É um evento muito grande, com foco em pesquisa. E eu acredito que, juntamente com o Beef Day, nosso evento, ele tem uma conotação de trazer um público muito seleto, né? Com a diferença de ser um evento internacional, né, Divino? Com foco realmente em trazer cases de sucesso, muita estratégia, muita tecnologia, aquilo que tem de mais inovador no mundo. A gente tem a oportunidade de fazer muitas viagens ao exterior e pensar assuntos e profissionais para trazer para esse evento que se realiza em Goiânia todo ano, no mês de setembro. Quais são os principais temas que serão discutidos nesse Feedlot Summit Brasil 2024? Olha, nós temos uma vasta programação que começa com uma palestra do Marcos Fava Neves, falando do mercado de commodities agrícolas e como o mercado tende a se comportar para as diferentes commodities, adubos, soja, milho e assim por diante. Na sequência, a gente tem uma palestra muito interessante sobre a interferência do abate de matrizes no ciclo pecuário. Essa palestra vai ser realizada pelo Rogério Goulart, que é pecuarista, editor da Carta Pecuária. Na sequência, a gente vai falar muito de aplicação de tecnologias, se vale realmente a pena aplicar tecnologia ou o pecuarista tem que tirar o pé. E o Maurício Palma Nogueira, da Tenago, vai estar falando. Depois nós vamos ter uma palestra muito, mas muito interessante, que a gente não vê uma atividade pecuária sem fazer uso das ferramentas da B3. E o Leandro Bovo, da Radar Investimentos, ele vai estar falando sobre essas ferramentas. Isso no primeiro dia. Já no segundo dia, a gente já inicia com uma palestra sobre reforma de pastagens, utilizando o modelo de integração lavoura-pecuária, segue depois sobre a parte de manejo da pastagem e manejo do pastejo. Vamos falar também da parte de cruzamento industrial, se vale a pena investir em cruzamento e como que a genética interfere nas métricas da recria e engorda. Depois nós vamos falar muito da parte de suplementação na cria, recria e engorda, no confinamento. Vamos falar também da parte de sanidade, que é um tema muito relevante, haja visto que é um dos pilares da produção animal, com o pessoal da Foco, lá com o Dr. Anderson Lopes, que é um médico veterinário muito experiente, que atende muitas operações de recria, engorda e confinamento. Depois a gente segue com a palestra internacional, já com o professor Roberto Sainz, lá da Universidade da Califórnia, falando do uso do ultrassom. Vamos ter também um palestrante australiano, que é o Matt George, que é o principal consultor da Austrália em confinamento. Ele vai falar de como que a Austrália saiu da carne commodity e foi para uma carne de valor agregado. É um case de sucesso muito interessante. Eu tive a oportunidade de ir para a Austrália já 2 vezes, conheci o Matt lá e o trabalho dele é algo admirável, que vale realmente muito a pena. E depois nós vamos ter, na sequência, 2 outras palestras, sendo que nós vamos ter o Juan Elizalde, que ele é um consultor da Argentina, um dos mais renomados consultores da Argentina, falando sobre os desafios da produção na Argentina em confinamento. Então, é um case de sucesso muito interessante também. Depois a gente tem o Edmar, que vem lá do Ohio, nos Estados Unidos, falando muito do uso do cruzamento do gado europeu em cima da vaca leiteira. Eu tive a oportunidade de ir esse ano ir para a Califórnia visitar esses projetos, onde estão fazendo inseminação de Angus, de Charolais, de Chianina, Marquigiana, em cima da vaca holandesa. Olha só que coisa interessante. Então, eles estão pegando esse produto que nasce, seja macho e fêmea, e leva desde o nascimento aí num processo de recria, obviamente, até entrar no confinamento e vai até o abate. Então, o animal, quando nasce, ele já tem uma nutrição, um protocolo sanitário específico, realmente para aproveitar esse bezerro e essa bezerra leiteira com foco em produzir carne de qualidade. Esse é um modelo americano hoje que, diante do cenário de regressão de, vamos dizer, animais dentro da população bovina, né, praticamente 90 milhões de cabeças, os americanos começaram a usar essa estratégia para aumentar a produção de carne. Então, é algo que a gente está trazendo para o Brasil, uma inovação muito interessante, porque a gente pode aproveitar o bezerro leiteiro aqui, né, o macho que nasce dos rebanhos especializados de leite, a gente tem como aproveitar ele e produzir um animal de qualidade, né? Já no terceiro e último dia, a gente já começa a falar da parte de gestão de pessoas e de métricas, né? A gente vai ter uma palestra com o Rodrigo Patucci, que vai falar quais os hábitos gerenciais das fazendas mais lucrativas.
Na sequência, a gente vai ter o saudoso Antônio Schacker falando dos novos indicadores da cria, recria e engorda. Depois a gente vai ter uma palestra sobre integração lavoura, pecuária e floresta, com o William Merquior, falando de como desbloquear o potencial produtivo da tua fazenda, utilizando essa ferramenta. Na sequência, a gente vai ter uma palestra muito interessante sobre gestão de pessoas, com o Luciano Pires, que ele é o editor do podcast Café Brasil Editorial, um profissional que já foi presidente de várias empresas multinacionais, e vai falar muito da gestão de pessoas e como a gente pode atingir metas desafiadoras, objetivos de curto, médio e longo prazo. E, por fim, a gente tem uma palestra que é o lançamento de um produto que é utilizado nos Estados Unidos. Também vamos ter a palestra de um profissional americano, o Reinaldo Cook, lá da Texas A&M University, falando dessa tecnologia que visa realmente minimizar estresse de animais em confinamento. Então, Divino, se você analisar e contextualizar a programação, ela está muito completa, muito vasta. Então, nós vamos estar falando muito da parte de mercado, muito da parte de gestão de custos, métricas, gestão de pessoas e, logicamente, networking, que é muito importante também para trocar experiências com pecuaristas de todo o Brasil, além de Paraguai, Uruguai, Argentina, Colômbia, Estados Unidos, Austrália e México, que estão já confirmados aí para o nosso evento. Eu tive o privilégio de gravar um podcast presencial com o Luciano Pires recentemente. Cara, ele é demais. Aliás, eu sou fã do cara, né? Eu sou fã dele, do Café Brasil, mas ele, cara, é um ser humano incrível, viu? Eu tive a oportunidade de conhecer ele o ano passado, quer dizer, esse ano, no primeiro semestre, fui dar uma palestra lá para o pessoal da Terra, em Campo Grande, e o Luciano também foi palestrante junto comigo lá. E eu não conhecia ele. Eu já tinha visto assim o podcast, escutei, mas eu não conhecia ele pessoalmente. Então foi, nossa, puxa, uma oportunidade muito interessante de conversar com ele, falar da experiência de vida dele e tudo mais. E por isso que eu convidei ele para estar conosco no evento. Realmente, eu falo que a palestra dele é uma obra-prima, porque vale não só para a nossa vida profissional, mas para a nossa vida pessoal, né? É verdade. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é por que começar com o Marcos Fava Neves? Qual foi a estratégia aí? Olha, a gente sempre tem a pegada, vamos dizer, de começar nossos eventos sobre mercado, né? A sempre dúvida do pecuarista é, bom, a arroba vai para 400, ela vai ficar em 260, 270, como que está esse negócio aí? Porque, assim, é engraçado o pecuarista, ele se preocupa para quanto está a arroba. Ele não está preocupado a que custo ele está produzindo e se ele está sendo eficiente em produzir. Então, assim, a gente brinca que mesmo com uma arroba de R$400, vai ter muita gente perdendo dinheiro, porque não está sendo eficiente na produção. E tem muita gente que com uma arroba de 220, 230 está ganhando muito dinheiro, porque é eficiente, né? Então, a gente começa essa temática com o Marcos, porque ele vai ponderar exatamente onde nós estamos, onde a gente pode chegar. E qual que é a evolução para os próximos anos das commodities agrícolas, né? Do milho, a soja, o boi, frango, suíno, o preço de fertilizantes, como que isso vai ficar? Como que isso impacta na aplicação das tecnologias? Então, você observa que a gente já começa munindo os participantes com informações, para daí, na segunda palestra, a gente já falar de aplicação de tecnologia, a gente já falar de ciclo pecuário, já falar da vaca, o quão importante o abate das vacas em derrubar ou aumentar o preço do boi gordo, e gestão do risco. Então, entenda que é uma racional já munindo os participantes com informações relevantes para fechar o dia com um negócio assim, olha, a arroba pode ir para 400 e eu não vou ganhar dinheiro, eu tenho que ser eficiente porteira dentro. Mas para mim ser eficiente, eu tenho que saber aplicar a tecnologia. Eu tenho que também saber blindar o mercado. Eu não posso simplesmente produzir com eficiência, ligar no frigorífico e falar, meu amigo, quanto você paga do meu produto? Né? Eu tenho que saber custo de produção, eu tenho que usar as ferramentas da B3, eu tenho que fazer um boi a termo, eu tenho que saber toda essa mecanística. É isso que nós vamos, no primeiro dia, discutir e ensinar para os participantes do evento. Uma coisa que eu acho bacana no seu evento é que a pessoa não precisa de ser pecuarista para aprender, né? Eu estava lá, por exemplo, e eu conversando com um dos palestrantes, falei, puxa vida, a carne brasileira melhorou muito, né? Eu lembro quando eu era menino, minha mãe falava, vai lá no açougue e compra uma carne de segunda boa. Exato. Esse era o termo que a minha mãe usava para mim, né? Eu ia lá buscar a carne de segunda boa. E hoje é um termo que a gente não ouve mais, né? Ninguém fala em carne de segunda mais. Eu falei, puxa, a carne está boa, tal. Como é que nós estamos em termos de comparação com outros mercados aqui próximos, como Argentina, Uruguai e tal?
E foi aí que eu aprendi a questão da carne como commodity, né? Quer dizer, a gente produz uma carne macia, mas que não é a carne que tem o melhor sabor, né? Aí ele foi me Exato. explicar toda essa questão, o Barcelos, né? Que foi me explicar O tudo isso. Barcelos, Robertão Barcelos, grande amigo. Isso. E, cara, é impressionante. Quer dizer, não é o fato somente da carne ser macia que faz com que ela seja uma carne de qualidade, né? Exatamente, exatamente. A gente costuma dizer, Divino, que assim, quando o boi ele é jovem e de qualidade, a carne é de primeira. Qualquer parte do animal, seja do dianteiro, da ponta de agulha, do traseiro, todas as partes desse animal vai ser de qualidade, vai ser de primeira, entendeu? Então você fez uma analogia bem interessante, porque eu também era menino, eu passei muito por isso, né? Olha, vai lá comprar uma carne de segunda boa, vai, ó, pede uma carne de segunda boa para bife, né? E hoje a gente sabe que um boi de primeira, tudo nele é de primeira, né? Então é a evolução dos tempos, a evolução da genética, a evolução das tecnologias, das práticas de produção, da gestão, tudo isso que está fazendo a pecuária do Brasil ser o que é, né? Como é que você acha que esse evento contribui para o desenvolvimento da pecuária de corte no Brasil? Bom, a gente tem um compromisso com a sociedade, né? Eu me formei em faculdade pública, né? Me formei aqui na Unesp de Jabuticabal. E esse evento, Divino, não sei se você sabe, ele nasceu dentro da Unesp de Jabuticabal, há Eu não sabia, não. 17 anos atrás. Ele nasceu dentro da Unesp de Jabuticabal, há 17 anos atrás, com 43 participantes. Então, a gente conseguiu reunir no primeiro ano 43 pessoas, entre pecuaristas, entre técnicos, um pouco de alunos também, ali do mestrado, doutorado, no sentido de difundir tecnologias. Porque, assim, no meu caso, como eu fiz uma carreira acadêmica, eu me formei em zootecnia, depois fui fazer mestrado em forragicultura e pastagem, fiz doutorado em nutrição de ruminantes. Eu sempre tive a conotação seguinte: olha, eu vejo muita pesquisa boa, mas muita pesquisa boa que não é aplicável, mas tem muita pesquisa boa que é. Então, nosso compromisso com a sociedade é todo ano trazer informações relevantes do que está sendo feito em termos de pesquisa, o que pode ser implementado, qual que é o resultado, como se ganha eficiência produtiva, como que o pecuarista pode fazer um filtro de todas essas tecnologias inovadoras que estão sendo implementadas em vários projetos do mundo todo e fazer uso no Brasil. Como que ele tem que se preparar para o mercado diante dos desafios? Quais são esses desafios mercadológicos? Quais são os desafios produtivos? Quais são os desafios climáticos? Todo esse entendimento, a gente tem a visão que é de relevância para a gente realmente mudar a chave da produção agropecuária no Brasil. Então, nosso compromisso, como aluno de faculdade pública, é trazer o máximo da tecnologia que pode ser utilizado, mas com uma relação benefício-custo, sempre com esse enfoque. Olha, eu posso usar a tecnologia, ela é viável, eu tenho que ser eficiente nisso. Para eu ser eficiente, eu tenho que também medir. Então, nosso compromisso com a sociedade é realmente difusão de tecnologias que tragam mais viabilidade econômica para os agricultores e pecuaristas. Ô, Rogério, esse retorno social, cara, é muito bacana, viu? Poder devolver à sociedade aquilo que a gente ganhou, né? Quisera mais brasileiros, cara, tivessem esse pensamento, viu? A gente sempre tem essa visão, né? Porque assim, eu venho de uma família de agricultor, da cana-de-açúcar, do café e da pecuária. Meu pai foi professor da Unesp de Jabuticabal, da primeira turma de agronomia. Então, quando ele se formou, ele já ficou para ser docente na cadeira de máquinas agrícolas. Eu tive também a honra de ser aluno do meu pai. Não preciso dizer que ele apertava e Ó, arrochava mais comigo do que com qualquer outro aluno, exatamente que eu tinha que ser exemplo, né? Então, a gente tem, certeza. vamos dizer, a gratidão pela universidade, pelo sistema de ensino do Brasil, e devolver isso é mais do que um compromisso, né? É uma obrigação nossa. Cara, qual que é a expectativa em relação à participação? Quem é o público que vocês esperam lá? A gente estava falando que é um dos maiores eventos do Brasil e tal, mas quantas pessoas e qual o tipo de gente que você acha que vai estar lá? Olha, a expectativa, Divina, de 1.500 participantes. A gente pode se surpreender, sim, porque o brasileiro, como o bom brasileiro, ele deixa para a última hora para se inscrever. Nós estamos chegando a próximo de 1.500 participantes, é praticamente, vamos dizer, um dia do evento, né? Então, assim, pode ser que no dia seguinte, amanhã, a gente vai ter lá 50, 100 pessoas, e esse número vai para 1.600, 1.700, né? Então, é uma expectativa, assim, de público, eu diria, muito seleto.
porque o público que participa do nosso evento, ele tem mais ou menos 70%, 75% são pecuaristas de alta tecnologia. Os demais participantes são técnicos, extensionistas, gestores de projeto. Então, eu costumo dizer que nós estamos reunindo a elite da pecuária brasileira. Os maiores grupos pecuários vão estar presentes, os principais técnicos, extensionistas estão presentes. Então, assim, por isso que é muito importante um network, porque é muita experiência resumida em 3 dias de evento. Então, ali, eu diria que nós temos a grata oportunidade de discutir a máxima tecnologia com um público muito seleto, né? Aliás, você falando de networking, tem momento para isso? Porque, assim, lá é meio que uma maratona de palestra, né? Um no vácuo do outro e tal. E aí? E o momento para o networking? Bom, a gente tem no primeiro dia um coffee break de 30 minutos, onde a gente tem o fomento dos participantes estarem junto com os estandes, com as empresas patrocinadoras, no sentido de ter essa interação num coffee break bem gostoso ali, ao modo goiano. À tardezinha para a noite, a gente já vai ter ali o que a gente chama de Boteco de Feedlot Summit Brasil, que nada mais é do que uma banda country muito legal, a banda encerrada, juntamente com comidas de boteco e uma cervejinha, porque também ninguém de ferro, né, de vinho. Então, assim, a gente tem esse momento de descontração no final do dia, e todo o evento ele é marcado por um coffee break na manhã e na tarde, exatamente para esse fomento. E como os stands, né, Divino, você viu ano passado, eles são construídos exatamente num sistema de U, ou seja, a plenária é junto dos stands, então o network ele acontece a todo momento. A todo momento nós estamos fomentando ali um bom network, boas discussões. A gente tem o cuidado de ter um sistema de som que não interfere em quem está conversando no fundo, interferir na palestra, então ele acaba abafando. Então, assim, a gente tem uma interação total no ambiente, é o que faz a diferença desse evento. Ah, e o palco é fantástico, né, cara? Aquele palco gigante, né, com aqueles telões maravilhosos, né? Exato. A gente aumentou um pouquinho mais o painel de LED Opa! central e os laterais, então a gente está investindo um pouco mais em pirotecnia, eu brinco, né? Exatamente para trazer uma visibilidade, uma qualidade da informação melhor para os participantes. A gente sempre tem o cuidado de trazer. É um evento de jogo de basquete da NFL, né? Aqueles telões, Isso, aquele sinergismo, isso. aquela coisa toda. A gente copiou isso lá de fora mesmo, no sentido de trazer uma impressão muito boa para os participantes. É, mas eu acho que isso é legal, cara. Isso coloca as pessoas no. Traz um nível de energia diferente. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que é meio clichê, né? Tenho certeza que todo mundo te pergunta isso e tal, mas de que forma o evento aborda sustentabilidade na pecuária? Olha, a gente tem muito como foco, né, através dessa palestra do William Marchió, ele vai falar muito, é, é o fazer mais com menos, né? A gente fala muito da questão da preservação das áreas mananciais, preservar a água, ter um sistema de produção muito focado no aproveitamento de dejetos, de resíduos, né? O confinamento é uma forma de a gente ter essa conotação, porque através dos dejetos a gente pode fazer uma compostagem, fazer uma incorporação do fosfato de rocha, do gesso, entre outros ativos, e devolver isso para o solo. A questão é muito importante também a questão climática, né? O quão é importante os pecuaristas, os agricultores estarem atentos às questões climáticas e como isso pode interferir no processo produtivo e através de práticas sustentáveis de produção, como a gente pode minimizar os efeitos climáticos no processo produtivo, seja agricultura, seja pecuária. Então, assim, entenda que essa temática, entre outras que acabam abordando o tema sustentabilidade, elas são de grande relevância para o pecuarista sempre ter o foco de, uma vez que ele tem uma estrutura de produção, como que ele pode ter uma produção sustentável? Né? Como que ele pode ter uma pegada mais favorável em termos de carbono? A gente sabe que o balanço é positivo para a exploração pecuária, mas através da tecnologia, como que fica essa pegada? O quão é importante ele ter conhecimento de boas práticas de manejo de produção, da nutrição, do uso da genética, reduzindo o ciclo de produção e como isso impacta na produção dos gases do efeito estufa. Então, entenda que é uma abordagem muito sistematizada. O objetivo do William nessa palestra é realmente informar aos participantes como é feito esses cálculos, no sentido de um sistema menos intensivo, quanto que é a pegada de carbono, um sistema mais intensivo, qual que é a pegada de carbono, e o caminho é a aplicação de tecnologia, é o uso de genética, é o uso de nutrição, é o uso de aditivos melhoradores de performance, de desempenho,
melhora de eficiência alimentar. Então, tudo isso vai estar muito bem conduzido e abordado pelo William nessa temática que ele vai realizar. Bom, agora com tudo que você falou que vai ter lá, eu imagino que isso deve custar $1 milhão, né? A pergunta do dia é: quanto custa? Olha, eu costumo dizer o seguinte, que o investimento em conhecimento ele é nunca demais, né? A única coisa que a gente não perde é o conhecimento. Se você analisar Exatamente. o investimento que o participante tem, ele é muito pequeno, né? Hoje nós temos aqui um custo de praticamente R$ 1.390 para ele ter 3 dias de formação atualizada sobre mercado, sobre gestão, sobre aplicação de tecnologia, tudo isso que nós comentamos. Então, assim, eu diria que é muito barato você trazer um curso de zootecnia, agronomia e medicina veterinária atualizado em 3 dias, né? Cara, Sem falar em gestão. sem desmerecer nada, mas tem gente que paga isso aí para um show ali de 1h30, 2 horas, que tudo bem, pode trazer É, alegria, mas não agrega em nada de conhecimento, né? exato. A grande vantagem desse evento divino é porque assim a pessoa que está participando ela vai totalizada de todas as particularidades do sistema de produção de cria, recria, engorda, pasta, terminação e confinamento, além de gestão, custo de produção, gestão de pessoas, gestão do risco, enfim. Quem está presente nesse evento ele vai sair realmente atualizado de tudo que é mais importante para a produção pecuária de alta tecnologia. Amanhã, que hora começa lá? Amanhã às 13 horas, a gente começa a entregar os materiais, né? O Hum. credenciamento dos participantes, e na sequência, 2 horas, a gente já tem a abertura oficial e já dá sequência com a palestra do Marcos Fábio. Onde que vai ser? Esse evento vai ser realizado no espaço 2IPs, ali ao lado do Clube Jaó, ali no setor Jaó, né? É um evento que ele tem ali o espaço, uma estrutura muito boa, com fluxo de carros interessante, porque tem o estacionamento em frente, basta atravessar a rua, você já está dentro do espaço já, ambiente com ar-condicionado, iluminado, é realmente um lugar muito, muito legal para fazer eventos em Goiânia. Mesmo lugar do ano passado, foi? Mesmo lugar do ano passado, exatamente naquele mesmo formato, com algumas pirotecnias a mais, porque todo ano tem que inovar. É uma pena que eu não vou estar lá esse ano, viu, meu amigo? Eu queria, mas não Ó, o vai evento dar. é amanhã, Divino. O evento é amanhã, dá tempo de você mudar teu cronograma de trabalho aí, teus compromissos, e bora com a gente lá, porque o evento vai estar muito legal. Ai, eu vou ser palestrante, cara, em São Paulo. Você acredita um negócio desse? Ô, coisa boa. É por uma boa causa. Não vai faltar oportunidade de você estar com a gente lá e eu depois eu bato uma palhinha com você sobre as atualizações do evento. Show de bola. Rogério, obrigado. Foi um prazer conversar com você mais uma vez. Sucesso no evento. Tenho certeza que vai ser Eu que incrível. agradeço, meu amigo. Se Deus quiser. Pena você não estar conosco, mas eu sei que de coração você vai estar, com certeza. Amém, amém. Eu conversei com o Rogério Coan, que é diretor técnico da Coan Consultoria, e nós falamos a respeito do Feedlot Summit 2024, a reunião anual dos produtores de gado de corte. Se você gostou da nossa prosa, deixe um gostei para a gente, compartilhe com outras pessoas. Informação só tem valor quando é compartilhada. Se inscreva nesse canal e também deixe um comentário para a gente. E até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.